Olá, amigos do canal Regina Fidei, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o nosso programa Padre Pio. Você sabia que o Padre Pio negava absolvição para algo em torno de 30% das pessoas que iam se confessasse com ele? É impressionante, é super radical, né? Principalmente para os dias de hoje. É sobre esse tema que nós vamos falar no nosso programa de hoje. Só que eu gostaria de, antes de mais nada, pedir que vocês compartilhassem, que vocês curtissem, que vocês dessem o like. Cada país tem um nome, essa mãozinha aí. E inscrevam-se no canal para que seu nome seja, e acione o sininho para que seu nome seja inscrito na Santa Missa de Súplicas ao Padre Pio, que são rezadas todas as quintas-feiras. E então, na próxima quinta-feira, o seu nome e os seus pedidos estarão lá, caso você se inscreva aqui no nosso canal. Bom, todo mundo já ouviu falar de como o Padre Pio passava horas e horas e horas e horas no confessionário, né? Era uma coisa impressionante. Ele era uma espécie de apóstolo do perdão, apóstolo de limpar as almas, né? Um apóstolo contínuo. Ele queria salvar, mas ele era muito sério na hora da confissão. Aqui tem um fato impressionante do livro que eu já citei várias vezes, do Olívio Česka, O Santo do Terceiro Milênio, e que ele conta que uma ocasião, enquanto observava a fila das mulheres que pretendiam se confessar com o Padre Pio, Maria Vinovska, jornalista católica, que mais tarde escreveria o livro Il Vero Volto de Padre Pio, quer dizer, a verdadeira imagem, o verdadeiro volto, a verdadeira... Bom, enfim, vocês sabem, eu não sei italiano, vai. Mas a verdadeira imagem do Padre Pio, a verdadeira história do Padre Pio. Ouviu forte a janelinha do confessionário, pá, aos gritos de vai embora, não tenho tempo para você. Olha lá, o confessionário do Padre Pio de repente sai lá, vai embora, não tenho tempo para você. Padre Pio endereçava estas palavras a uma senhorita loira que se afastava aos prantos. Desconcertada, Vinovska, que estava assistindo, a jornalista que estava assistindo essa cena, procura o frade porteiro da igreja. Padre, como é possível que ele mande embora os penitentes desse jeito? Suas maneiras são rudes demais, né? Puxa vida, ela fez uma pergunta assim, quase como muitos jornalistas de hoje fazem, né? Já vai emitindo opinião e já vai atacando. Bom, parece que isso aí é velho. Bom, o frade porteiro então explica. É o seguinte, o Padre Pio lê as consciências e manda embora as pessoas mal preparadas. E se elas não voltarem mais? Perguntou a jornalista. Não se preocupe, não as mandaria embora se não soubesse que voltarão depois. Para lavar um coração é necessária uma chuva de lágrimas. Um bom médico não hesita em usar o bisturi. Claro, tem que cortar, tem que tirar o mal pela raiz, tem que usar o bisturi. Isso dói, né? O Padre Pio também, para arrancar pecados, e às vezes pecados enraizados numa alma, tinha que usar o bisturi da fé, o bisturi da intransigência, né? Para converter as pessoas. Então, o padre diz isso aí, um bom médico não hesita em usar o bisturi. Aí a Vinovska diz assim, então esta moça, ela foi interrompida, o frade diz, fique tranquila, ela talvez tenha vindo movida pela curiosidade, como muitas delas acontece assim. Padre Pio o sente, ele percebe. Não quer que venham confessar-se para o ver. Isso não é confissão. Dentro de 2 ou 3 dias, esta moça voltará preparada.
O padre certamente já rezou por ela, quer dizer, ele tinha sido forte, intransigente, falou, vai embora daqui, não tenho tempo para você, mas ao mesmo tempo já rezou pela conversão daquela moça. O padre certamente já rezou por ela, mas a graça precisa de algum tempo para agir. Eu acho que fiz muito barulho de papel aqui e acabou não saindo o que ele disse. O padre certamente já rezou por ela, mas a graça precisa de algum tempo para agir. Conforme o testemunho dos que o conheceram, negava a absolvição a mais do que qualquer outro padre, né? Isso está dizendo o autor do livro. Pelo menos 30% dos penitentes, segundo o biógrafo Nelo Castelo, eram mandados embora sem absolvição. Que coisa tremenda, hein? Que coisa tremenda. Mas hoje que a absolvição é tão comum, às vezes para as piores coisas, para pessoas que não estão arrependidas, que não estão dispostas a não cometer mais aquele pecado. Tem casos que a gente sente que a absolvição é quase automática, né? Mesmo assim, ninguém vai te confessar. Ninguém procura lavar a alma, ninguém gasta lágrimas para lavar a alma, né? Como dizia aqui o padre. A nossa situação é triste. Por que fazia isso? Continua o autor, sobretudo pelo perigo das comunhões sacrílegas, ou seja, pessoas que comungavam sem estar em estado de graça, sem ter se confessado dos pecados. De resto, qualquer negligência que significasse desrespeito ao Santíssimo Sacramento era tomada muito a sério. Meu Deus, hoje em dia a gente vê cada coisa que se faz com o Santíssimo Sacramento. Eu vi outro dia uma cerimônia numa igreja de uma dança em que as pessoas iam passando o ostensório de um lado para o outro. Vi também um que aparece o Santíssimo Sacramento carregado por um drone. Olha, coisas assim, que se o Padre Pio estivesse lá, eu acho que, enfim, nem preciso dizer, né? Você já nos acompanha aqui até para poder fazer a própria interpretação. Assim, genuflexões apenas esboçadas. Isso é aquele camarada que passa eu não vou imitar aqui, mas ele passa diante do Santíssimo, dá uma ameaçada de que vai ajoelhar, mas não ajoelha coisa nenhuma, né? É apenas dobrar um joelho, caramba. Bom, tudo bem que o sujeito pode estar doente, está com uma artrose, está com uma prótese, sei lá o quê, mas tenta fazer algo, tenta pelo menos uma inclinação séria, né? Então, isso aí outra coisa que ele não gostava, conversas na igreja. Meu Deus! O que mais tem hoje é conversa na igreja. Vocês concordam comigo ou não? Em algumas igrejas você ainda percebe um ambiente de piedade, mas na maior parte, antes da missa é uma feira, está todo mundo lá batendo papo, conversando, ninguém está preparado para a missa ou para nada. Bom, se for casamento, então salve-se quem puder, a festa já começa dentro da igreja, né? Então é muita conversa, blá blá blá, aquele ruído da igreja que só para na hora que começa a tocar alguma música lá e que vai entrar a noiva. E ainda assim, quando entra a noiva, também fofocar já à vontade. Imagina, isso tudo feito diante do Santíssimo Sacramento, né? De resto, qualquer negligência que significasse... eu já li essa parte. Quer dizer, qualquer negligência ele tomava muito a sério. Então, genuflexões apenas esboçadas, conversa na igreja, visitas rápidas a imagens dos santos, com esquecimento do rei, que é o Santíssimo Sacramento, postura desrespeitosa diante do sacrário, eram a seus olhos faltas sérias. Por exemplo, quando o Santíssimo está exposto, a pessoa quando passa diante do Santíssimo tem que fazer o genuflexão com os dois joelhos e fazer uma vênia. Tem gente que passa andando, está olhando ali, é museu, está no museu, né? Turista faz isso mesmo, mas católico fazer isso, pelo amor de Deus, né? Eram faltas sérias, pois denotavam a ausência de fé e de amor naquele que, por amor, quis tornar-se o divino prisioneiro dos homens. Quer dizer, nosso Senhor Jesus Cristo, de alguma forma, ele é um prisioneiro nosso quando ele está ali no sacrário,
sempre nos esperando, sempre pronto para nos conceder graças, e muitas vezes é tomado como um prisioneiro comum de cadeia pública, né? Daquele que come quentinha, que ninguém dá bola para ele, etc, etc. Bom, uma coisa que me chamou a atenção, vou aproveitar aqui nos minutinhos que nós temos, é o seguinte: os canais do YouTube, o nosso canal está crescendo, graças a Deus, graças a Deus. Mas eu fico impressionado quando tem um canal de política ou de fofoca política, que esse canal explode. O camarada coloca ali, daí uma hora ele tem 20 mil views, né? Outro tem 200 mil views em 2 horas. É um negócio impressionante. É normal até certo ponto, é normal, porque o Brasil está passando por uma grande transformação, o Brasil passou por eleições onde o povo se manifestou de que não aguentava mais a situação anterior, e a partir daí o brasileiro começou a tomar uma consciência política muito grande. Evidentemente isso aí pode dar em desvios, que é se preocupar muito com a politicagem, né? Quem vai ser preso, quem não foi, quem brigou com quem... Bom, então, moral da história, esses canais, eles têm uma visibilidade absolutamente impressionante, né? Impressionante. Mas as pessoas que votaram, o que as pessoas não percebem isso é que as pessoas que votaram no atual governo votaram por quererem uma mudança moral, muito mais do que uma mudança econômica, uma mudança de estruturas, etc., na saúde, uma mudança moral, porque ninguém aguentava mais o que estava se passando nos governos anteriores em matéria de revolução cultural, em matéria de desmoralização dos costumes, em matéria, enfim, de tudo, certo? Então, o que seria normal é que as pessoas dessem muito mais importância para as questões morais do que para as questões meramente materiais, embora também a elas se deva dar atenção, né? Mas quando a gente conserta a parte moral, todo o resto se conserta. Na vida do Padre Pio nós vamos ter vários exemplos desses, de pessoas que se recuperam, recuperando a parte moral, às vezes com uma muito boa confissão, etc. Mas, infelizmente, não é isso que acontece no nosso público católico, e eu gostaria que nós, aqui do nosso canal, nós tivéssemos essa visão, que nós procurássemos ver esse aspecto e rezar para que também os governantes possam ter essa visão. Na liturgia bizantina de São João Crisóstomo, a horas tantas tem uma oração pelos nossos governantes, né? Porque deve-se rezar pelos governantes. Eu coloquei, antes das eleições aqui, eu coloquei um vídeo onde eu pedia que se rezasse pelo próximo governo que ia vir, né? Tudo indicava que o Bolsonaro ia ganhar, mas que ele, sem orações, sem a ajuda de Deus, não ia conseguir nada. E ninguém consegue nada, não é só ele, não, né? Eu tive pouquíssimas pessoas que aderiram, pouquíssimas pessoas que rezaram. Por quê? Porque as pessoas naquela hora estavam preocupadas com a politicagem. Eu gostaria muito que vocês, todos que nos assistem, que participam dessa família, desse grupo aqui, procurassem valorizar os canais que tratam de questões religiosas sérias, porque também há uma exploração violenta de canais que são pura tapiação, no sentido de falar de coisas assim malucas. Eu vou falar de uma aparição que houve no alto de uma torre, numa praia de Portugal, e aquilo de repente vira uma onda, não sei o que, todo mundo fala. Aí outro resolve publicar profecias de tal padre que nunca existiram, né? Outro resolve publicar o 5º segredo de Fátima. Bom, tem de tudo na internet. Os canais religiosos, tem canais religiosos sérios, procurem se concentrar neles, né? O nosso canal aqui procura sempre essa fidelidade à doutrina católica. Se alguma coisa eu disser aqui que não corresponde à doutrina católica, eu imediatamente renuncio àquilo que eu tiver dito e está acabado. A minha adesão é à Igreja, à Santa Igreja Católica, aos ensinamentos do magistério infalível da Santa Igreja Católica. Eu queria, então, com essas palavras, finalizar o nosso vídeo
e pedir a vocês que se inscrevessem, que me ajudassem nesse apostolado do Padre Pio, porque o Padre Pio é o exemplo do que nós devemos ser, do que nós devemos seguir, do que um sacerdote deve seguir, né? A vida do Padre Pio é toda cheia de exemplos úteis para a nossa vida, para a nossa conduta pessoal. Então eu queria muito que vocês me ajudassem, divulgando o canal, fazendo inscrição, dando likes. Os que quiserem podem participar do grupo aqui, Filhos Protegidos do Padre Pio, que está na descrição do canal, porque esse é um grupo de pessoas que se reúnem para dar uma pequena contribuição, mas essa pequena contribuição ela é totalmente usada para nós divulgarmos o Padre Pio, quer através de publicações, quer através de eventos. Nós vamos ter um evento gigante agora por ocasião da data do aniversário do nascimento do Padre Pio, em maio, né? Palestras que já estão começando a ser pedidas, livros que nós já estamos produzindo, um monte de coisas. Tivemos que já fazer uma transferência para uma sede maior, já está em curso isso aí. Nós começamos com uma sedezinha pequena, mas de repente algumas pessoas começam a nos visitar, não tem nem espaço para o camarada sentar, então nós temos que crescer. Então eu gostaria muito de pedir a vocês essa ajuda para que pudéssemos divulgar cada vez mais o Santo Padre Pio, e que os nossos canais de religião sérios explodam de visualizações muito mais do que os de piada, do que os de politicagem e tudo mais. Com a bênção do Padre Pio eu me despeço e até a próxima vez.